Bom, olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos, bem-vindas aqui no SEBRAP. Não sei se a gente já começou a gravar, imagino que sim. Bom, então vou começar de novo. Boa noite a todos e todas, sejam muito bem-vindos aqui no SEBRAP. Meu nome é Bianca Tavolari, eu sou coordenadora de seminários, e hoje a gente tem mais um SEBRAP Lança, que é essa modalidade de seminários do SEBRAP em que a gente discute livros publicados por pesquisadoras e pesquisadores da casa. A gente já estava tentando esse seminário pelo menos desde o semestre passado, mas a Ângela ficou 6 meses fora, mais do que 6 meses, acabou de voltar, está em readaptação dos Estados Unidos, e ela lançou no ano passado, né, o livro 13, que está aqui, que também está à venda lá fora pela Companhia das Letras, né, no ano que, 2023, 10 anos de junho de 2013. A gente queria ter aproveitado a efeméride dos anos, né, com final 0, né, aproveitar o 10, mas a gente vai no 11 também, ou no 10,5, não tem problema, né, porque ninguém tem fetiche com número, e também aproveita a gente, né, para fazer, se quiserem, uma espécie de balanço do balanço, né, então um pouco como que foi o balanço das discussões dos 10 anos de junho, como a gente está vendo de diferente. A Ângela disse que vai comentar alguma coisa sobre isso. A ideia, então, é que minha função aqui é meramente de controle do tempo, mas já conversando tanto com a Ângela quanto a Maria Cristina, já são, né, a gente já combinou aqui um tempo, eu não vou ter que exercer a função chata de controle, e a gente também está muito feliz, eu especialmente muito feliz, que a Maria Cristina Fernandes, jornalista do Valor Econômico, topou o convite para vir comentar o livro da Ângela. A gente sabe que a agenda da Maria Cristina é uma grande loucura, então um privilégio tê-la aqui. Um pouquinho antes ela estava apurando matéria, então um privilégio muito grande tê-la aqui como debatedora e comentadora do livro. Tenho certeza que a gente vai ter um debate ótimo, né, quente, imagino, nada morno. E eu queria só, então, comentar que depois que a Maria Cristina fizer os comentários dela e a Ângela reagir aos comentários, depois de ter feito uma fala inicial, é possível que vocês façam questões, comentários, perguntas, e daí é só levantar a mão que eu levo o microfone para vocês. Como a gente está gravando, é importante que as falas sejam feitas no microfone. Bom, sem mais delongas, vou passar então para a Ângela. Muito obrigada, tanto a Ângela quanto a Maria Cristina, por terem aceitado o convite. Para a gente é um prazer ter vocês aqui. Obrigada. Aqui, foi. Bom, obrigada a você, Bianca, pelo convite. Obrigada, Maria Cristina, que fez a gentileza de vir aqui. É um grande prazer para mim trazer essa conversa para cá, para casa, para minha casa. Estava pensando aqui, quando eu cheguei, que esse ano é o aniversário de 30 anos do meu início aqui no SEBRAP, significa que eu estou ficando velha, né? Mas foi aqui também que esse livro começou. O pessoal que está sentado lá no fundão lembra que quando estouraram as manifestações, eu era então diretora científica aqui da casa, e eu chamei um seminário fechado para a gente conversar a respeito. Estava todo mundo assim perplexo, né? E todo mundo lançando explicações, mas ainda todo mundo bastante perdido, né? Eu, inclusive, começo o livro com uma frase do Gilberto Carvalho, em que ele diz: vamos ser francos, estávamos todos perdidos. Eu acho que isso é verdade para o governo, para todo mundo que estava vivendo no país naquela época, mas para nós, como intérpretes também. E naquela ocasião, como eu era diretora científica, estava todo mundo animado. Falei, bom, vamos fazer uma pesquisa coletiva sobre isso, e todo mundo, vamos, lógico e tal. Aí depois, né, os ânimos assim foram mudando um pouco, na medida em que a conjuntura foi mudando também, e eu fiquei sozinha com o abacaxi. Sozinha não, porque tinha uma equipe, né, daqui, de pesquisadores aqui do SEBRAP, que já não estão mais aqui, como é o caso do Rafael de Souza. A Lilian, que está aqui,
fez parte dessa equipe também, a Viviane Brito, a Ellen, que também, que eu nunca sei falar o sobrenome dela, Guvenich. Hã? Tá vendo? Não sei mesmo. Então, foi uma equipe que trabalhou bastante comigo ao longo desse tempo, e como eu estava na diretoria científica, depois na presidência do SEBRAP, o livro demorou mais tempo do que deveria, mas ele demorou também porque foi difícil chegar a uma explicação, né? O Ronaldo Almeida, que não está aqui hoje, mas que estava na época, também me falou naquele dia desse evento aqui, no final ele falou, nossa, nunca te vi tão humilde. Então, assim, de fato, foi um evento que, para mim, que vem estudando movimentos sociais há décadas, me pôs assim para pensar, e para pensar durante muito tempo, porque eu não sabia de saída, né, o que era aquilo. E eu não sabia, mas bastante gente sabia, né? Então, assim, em junho ainda, apareceram 4 teses que agora, já pensando um pouco no balanço, eu acho que mais ou menos reapareceram para explicar o que aconteceu, né? Uma tese é a da crise da representação. Então, teria uma crise dos partidos, do sistema político, eles não estariam respondendo às demandas, e a gente teria, então, uma manifestação voltada contra o sistema político. Uma outra, que é das frustrações crescentes, né, uma tese da sociologia dos anos 70, e que foi lapidarmente resumida pelo presidente, que era ex-presidente na época, e que disse assim, o povo tem pão, agora quer manteiga, né? A ideia de que, uma vez que o governo tinha feito uma política redistributiva, as expectativas tinham crescido e que então tinha mais demandas por melhores políticas públicas, etc. Essa foi uma grande linha de interpretação também. Uma terceira foi a mais badalada, que é a da nova esquerda, né? Teria aparecido uma esquerda diferentona, supermoderna, com os grupos autonomistas, e que foi o ponto focal da mídia, sobretudo na cobertura dos protestos, né? O MPL ganhou destaque como se fosse o grande movimento liderando a rua, e o estilo de protesto assim, lúdico, artístico, e mais o uso da tática Black Bloc, pôs o holofote nesse movimento. E a quarta tese, que foi a que começou a fazer mais sucesso dali por diante, que acho que até agora é uma tese que comparece muito, compareceu de novo nas celebrações agora, é a tese do sequestro. Era um protesto de esquerda, né, uma nova esquerda, e aí veio uma nova direita e sequestrou a esquerda. Bom, eu fiquei insatisfeita naquela hora com as 4 teses e sigo insatisfeita com elas, porque eu acho que elas não dão conta de entender o fenômeno. Mas muitas das pessoas que estavam trabalhando sobre isso na hora, depois abandonaram o assunto. Tem uma bibliografia grande sobre junho que sai depois, né? Eu levantei 300 e tantos artigos, mas aí depois tem uma baixa, assim, porque quem estava tratando disso migrou junto com o próprio processo político. Aí vieram os protestos subsequentes contra a Dilma, mais claramente pedindo impeachment, aí foi todo mundo tratar disso, né? Então, depois veio o Bolsonaro, foi todo mundo tratar disso. Então, eu acho que a pergunta mais importante sobre junho ficou a descoberto, que é por que aconteceu junho. Então, a bibliografia se deslocou para pensar os desdobramentos e deixou de lado as origens. Então, o que eu tentei fazer no livro foi um pouco apresentar 2 argumentos. Um argumento que digamos assim, para ficar na velha sociologia, sobre a morfologia, né, do fenômeno. O que era aquilo ali? E um outro argumento que é mais sobre as razões, por que nós chegamos onde chegamos. Então, o argumento sobre a morfologia, né, para contar de maneira mais sintética aqui, para não
não quebrar a minha promessa de falar pouco, eu fui atrás de olhar para o fenômeno, não do jeito que as pessoas vinham olhando até então, que era perseguindo movimentos particulares ou agendas particulares. Eu usei uma metodologia que já é bem estabelecida na literatura de movimentos sociais, com a qual eu já tinha trabalhado, que é a análise de eventos de protesto. Então, em vez de me perguntar quem eram os atores importantes, quais eram os temas importantes, eu me perguntei quem estava na rua. Então, o banco de dados que a gente construiu, né, construí aqui com uma equipe, foi um banco que não distinguiu os atores ou os temas de saída. O que a gente levantou foram todos os eventos de protesto que aconteceram nos 30 dias de junho. E aí, esse levantamento, foi um levantamento basicamente de imprensa, ele acabou trazendo questões, né, definicionais, inclusive. O que é que a gente considera que é um movimento? E aí a opção foi por considerar que toda forma de manifestação de rua devia ser incluída. Isso significou levantar coisas para as quais nem os intérpretes, nem a imprensa tinham prestado atenção como parte do fenômeno que estava se constituindo. Então, aí foi possível ver, por exemplo, que junho não começa para as manifestações do MPL por transporte, né? O mês se abre com duas grandes manifestações, que são uma manifestação liderada pelo Malafaia em Brasília, contra o STF, basicamente, mas contra a cura gay, né? Contra uma agenda moral muito forte, e a outra foi a Parada Gay aqui em São Paulo, que também respondia àquela agenda. Então, a gente fez esse levantamento dos eventos, e essa parte morfológica do argumento tem a ver não só com essa descrição do que foram os eventos, um levantamento nacional, né, porque também vários dos levantamentos foram feitos meio cidade a cidade, esse foi um levantamento no país inteiro. Eu fui aí, então, buscar, a partir da identificação de quem eram os organizadores dos eventos, desses muitos que a gente coletou, a gente fez um outro banco de dados, não é, Línia? Buscando as associações, os movimentos que tinham organizado essas manifestações. E aí é que foi possível distinguir que, ao longo do tempo, 3 grandes campos de movimentos vinham já se manifestando, e que eles tinham estilos de ativismo diferentes, agendas diferentes, e o que eles tinham em comum era o fato de que eles estavam se manifestando contra o mesmo governo. Então, eu distingui 3 campos, 2 à esquerda, um autonomista, um outro que eu chamei de neossocialista, que é uma geração que estava insatisfeita com as políticas do governo mais à esquerda, mas ainda mantendo o tom socialista, e um outro grande campo à direita, que se autonomeava patriota, e eu usei essa terminologia. Então, ao olhar para os eventos e para os organizadores, a conclusão que eu cheguei sobre essa morfologia é que não se tratava de um movimento. Havia muitos movimentos na rua, e esses movimentos protestaram em simultaneidade. Então, em vez de falar de um movimento, como essas 4 interpretações que eu mencionei antes tinham feito, eu passei a usar um outro conceito para designar isso, que é o de ciclo de protesto, que é justamente a situação em que vários movimentos diferentes protestam ao mesmo tempo. Então, o meu argumento morfológico é o argumento de que junho de 2013 foi um ciclo de protesto, não foi um movimento de direita ou de esquerda. A outra parte do argumento diz respeito, então, às origens disso, da onde é que veio, né, quais são as razões do protesto. E aí eu retroagi, né, daí é um trabalho de reconstrução do processo político, que eu voltei no tempo para um momento em que eu acho que é decisivo para entender a política de rua. Tem uma coisa muito óbvia, mas para a qual a gente nem sempre presta atenção, que é para o fato de que quem protesta não se define por si mesmo, se define muito em relação a quem governa.
Então, o fato do PT ter chegado ao poder em 2003 reconfigurou as políticas de governo, mas reconfigurou a política de rua também. Porque os movimentos que tradicionalmente organizavam protestos eram movimentos de tipo socialista, mais sindicatos, etc., vinculados ao PT, ou dissidências do PT, mas que vinham dessa mesma origem. E boa parte desses ativistas de movimento acabou sendo ou incorporado pelo governo, né, se tornaram quadros governamentais, ou então uma parte deles acabou assumindo uma postura, digamos assim, de paciência com relação ao governo, diminuindo, portanto, a propensão ao protesto. Então, a rua se esvaziou por esse lado, né? Essa gente se recolheu da rua. E aí, quem é que foi usar a rua? Esses outros 3 campos que eu mencionei, que foram se constituindo ao longo dos anos Lula. Foram aqueles que começaram a criticar o governo em torno de agendas gerando, então, à medida em que o governo foi produzindo ou prometendo políticas nessa direção, começaram a gerar movimentos reativos para falar coisas como essa bolsa esmola, né, coisas assim. Então, começou a gerar a formação de grupos de características mais liberais ou conservadoras nessa área. De outro lado, ainda distributiva, muitos movimentos, toda essa linha neossocialista, como, por exemplo, o movimento que projetou o Boulos, o MTST, eram movimentos que diziam que o governo era redistributivo por menos do que deveria, né, que era pouco redistributivo. Então, o governo foi pressionado, começou a ser pressionado desde aí por esses 2 lados. Então, aí a gente tem essa zona de conflito em torno da redistribuição. Isso vai acontecer, esse tipo de conflito, esse tipo de movimentos dos 2 lados contestando as políticas redistributivas, tem uma linha direta, assim, do Lula 1 até a Dilma. A outra área em que o governo tentou mexer e que gerou reações dos 2 lados também, é uma área que demorou um pouco mais no debate público a estourar de vez, mas que a gente viu depois, inclusive, o Bolsonaro, que é uma zona de conflito em torno da violência legítima. E aí, com 2 pernas, né? Uma que é o uso de armas pelos cidadãos, o direito ao armamento. O Lula fez um plebiscito em torno disso, perdeu. Um dos líderes da campanha contrária era o Bolsonaro. Então, tem desde aí uma organização de grupos e movimentos em defesa do direito ao uso de armas, e, por outro lado, movimentos por direitos humanos que pressionam o governo. A outra questão ainda nessa zona de conflito é a da Comissão Nacional da Verdade. O Lula propôs, gerou reações outra vez dos 2 lados, é um momento em que pequenos grupos a favor da ditadura começam a aparecer, ainda timidamente, são poucos, mas começam a aparecer, e, ao mesmo tempo, os movimentos por direitos humanos, né, sobretudo membros das famílias dos desaparecidos políticos, pressionam o governo por outro lado. O Lula, outra vez, recuou, mas essa é uma agenda que segue e que vai se intensificar a partir do momento em que a Dilma assume e, de fato, instala a Comissão Nacional da Verdade. A terceira zona de conflito
é em torno da moralidade. E aí ela tem duas pernas. Uma que ficou óbvia ainda no começo do primeiro governo Lula, que é a da corrupção. Aí é um assunto que não dividiu direita e esquerda, não dividiu movimentos em dois campos, todo mundo foi para cima do governo. Né? A ideia da moralização da política foi uma ideia encampada tanto por esses movimentos neossocialistas quanto por esse campo patriota, e virou uma grande agenda desde então. E o outro lado da moralidade é da moralidade privada. Então, desde aí do governo Lula, tem uma agenda que é aborto, casamento entre pessoas do mesmo sexo, liberação de regulação de uso de drogas, que suscitaram também movimentos nas duas direções, a favor e contra as políticas do governo. Então, essas três grandes zonas de conflito são, para mim, a origem tanto dos movimentos quanto dos conflitos que vão demorar a eclodir simultaneamente na rua, mas que, fazendo o acompanhamento ao longo do período inteiro, né, dos 10 anos da posse do Lula até 2013, é possível ver como esses movimentos vão se manifestando o tempo todo, embora com volumes variáveis de gente. Mas os movimentos em torno da moralidade privada, sobretudo, são movimentos grandes já no primeiro ano do governo Dilma. Por que que essas coisas ocorreram? Essa última coisa que eu vou falar. Por que o junho estourou em junho e não estourou antes, e todas essas questões já estão postas desde do governo Lula? Porque o Lula, como está fazendo agora, né, Maria Cristina, a gente estava falando agora há pouco, o Lula, quando encontra uma parede, ele recua. Né? Ele é muito pragmático, ele negocia. Então, o Lula, nessas três zonas de conflito, decidiu investir nessa zona redistributiva e abriu mão da sua agenda nas outras duas áreas. A Dilma, como eu já falei, pôs fogo na fogueira, né? Lenha na fogueira, quando criou a Comissão Nacional da Verdade, nessa fogueira que estava, né, em brasa morna. E no caso da moralidade, é um conflito que vai num crescendo, né, mas que tem um grande dedo do STF, porque é o STF que aprova, em maio de 2013, a união civil entre pessoas do mesmo sexo, é o STF que aprova o aborto do anencefalo, e isso gera, e é o STF que julga, né, com grande simpatia midiática, em 2012, o mensalão. Então, essas ações trazem para o debate público a atenção para esses temas de uma maneira que, durante os anos Lula, não tinha acontecido. E aí, junho tem também o que a gente sabe que sempre tem, né, Miriam, na história, tem conjuntura, tem coisas que não são calculadas, e aí tem a Copa das Confederações acontecendo no Brasil, o grande evento de junho, todo mundo lembra de junho assim, como se fosse lá o MPL e tal no começo, mas o primeiro grande evento de junho é no dia 17, que é quando estava começando a Copa das Confederações. Né? Então tinha uma estrutura midiática toda preparada, nacional e internacional, preparada para cobrir a Copa, e que, quando eclodem pequenos protestos, visualiza aquilo de maneira internacional. E essa repercussão internacional da repressão policial tem a ver, de um lado, com o fato de que a própria polícia tinha sido treinada em táticas antiterroristas, porque havia medo de que eventos terroristas acontecessem durante um evento internacional no Brasil, e porque a polícia bateu em que ela normalmente não bate no Brasil. A polícia bate todo dia, né? Mas a polícia bateu na classe média branca, em gente que nem a gente, que era a massa das pessoas nos protestos. Né? Então, eu acho que tem aí a minha tentativa no livro de explicar
essa eclosão como processual e o momento como uma coincidência que fez com que os 3 grandes campos de ativismo que já vinham mobilizados por causa de diferentes razões, né, os movimentos estavam disputando diferentes agendas, mas confluíram para a rua no mesmo momento por causa dessa conjuntura. Por isso é que eu digo, né, insisto, e com isso finalizo, que trata-se de um ciclo de protesto, não de um movimento, porque as pessoas que estavam na rua tinham objetivos diferentes, agendas diferentes, estavam empurrando o governo em direções diferentes. E eu acabo o livro também aí, né, tem uma codazinha assim no final sobre o que aconteceu depois, porque quando eu estava acabando o livro, essa tese do sequestro que eu mencionei no começo ficou muito disseminada e ficou parecendo que todos os males do mundo saíram da caixa de Pandora de junho, né? E eu acho que essa é uma visão finalista, né, do processo político, da história. Os atores políticos todos tinham alternativas. É possível pensar em contrafactuais, né, políticas diferentes poderiam ter sido feitas naquele momento, mas a interpretação do governo foi uma interpretação equivocada, porque o governo interpretou que apenas a esquerda estava na rua e que era uma esquerda que queria mais manteiga para o seu pão, né? Então, acho que aí tem uma série de decisões que foram sendo tomadas naquele momento e nos momentos subsequentes, e que daí deram no que a gente conhece, mas acho que também a gente não pode pôr a culpa de tudo que veio depois nos eventos de junho. Espero não ter falei, né, muito. Obrigada. Professor, quando promete que não vai falar, né? Eu que toquei o sino para mim mesmo. Tá tudo certo. Tem um pedágio aqui que tem um botãozinho que toca um sino, acontece nas melhores famílias. Bom, muitíssimo obrigada, Ângela. Que bom que você falou mais do que você tinha prometido antes para mim, porque a gente quer mesmo te ouvir sobre o livro. E agora vamos ouvir os comentários da Maria Cristina. Muito obrigada de novo, Maria Cristina, por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde a todos. Obrigada, Bianca, obrigada ao SEBRAP, a Ângela pelo convite. É um prazer vir aqui ouvir a Ângela sobre este livro maravilhoso. Eu estava dizendo para ela antes da gente começar. É um livro que é um apanhado de explicações, de tentar entender o que aconteceu, mas é um livro também, eu sei que ela não ficará ofendida com isso, é uma grande reportagem. E quando eu fui lendo, eu fui passando as páginas dizendo, nossa, eu não vi isso. Eu também não vi isso. Então, eu me senti furado o tempo inteiro. Fui passando e me sentindo furada. Então, pela capacidade de perceber a quantidade de coisas que estavam acontecendo, o que ela chama de mosaico, né? Esse ciclo de manifestações, que não teve uma pauta só, teve um mosaico de pautas, mas a maneira como ela foi capaz de perceber, ela e a equipe, né, foram capazes de perceber este mosaico de pautas que ali se juntaram e que eu diria que estão ainda reverberando até hoje, né? Inclusive a cegueira do governo reverbera até hoje em relação ao que aconteceu. Eu tinha feito umas anotações aqui, mas eu acho que eu vou partir dessa morfologia que a Ângela reconstituiu. Essa tese do presidente, né, do Lula, de que ele já tem pão e agora querem manteiga, que realmente não dá conta de explicar tudo, porque o país não é submetido a uma única dieta, né? Mas isso está sendo usado, continua sendo usado até hoje. O que eu vejo uma abertura um pouco maior é que já se admite, junto com isso, a história de que a grama do vizinho é mais verde. E isso a gente não ouvia naquela época. O que é isso? Os governos do PT nem sempre são bem-sucedidos, mas empreendem essa coisa de valorização do salário mínimo, né?
se aumentar o bolo da base da pirâmide. Só que ao fazer isso, alguém que se aposentou, por exemplo, com 3 salários mínimos, na medida que você aumenta o salário mínimo e a sua renda não aumenta na mesma proporção, você acaba achando que o vizinho está engordando mais do que você. Então, isso tem sido usado hoje muito para explicar, por exemplo, essa que é uma das políticas mais bem-sucedidas do governo, que é este pé de meia, que atendeu já até agora 2.400.000 estudantes, tem uma meta de 2.500.000 estudantes, e tem 1 milhão de estudantes que estão aí protestando porque não sabem porque não são elegíveis e não foram contemplados. Então, isso a gente já passou a ouvir. Então, não é só o pão que o governo inteiro continua a usar essa tese do pão do pão e a manteiga, mas já se admite que foi achatado, né? Essa classe C foi achatada aí pela elevação da base, e essa insatisfação move muitas das zangas do campo do governo com o que está sendo feito. Você falou, eu não me lembro se você mencionou aqui a PEC das domésticas, que é algo que você, no livro, você discorre. Eu acho uma PEC muito importante, aliás, porque também traduz essa grama que depois foi se descobrir que ela existia, né? Porque, primeiro, uma PEC que teve este voto emblemático, contrário do ex-presidente Bolsonaro, e foi uma PEC que formalizou a base no momento em que isso que está no meio do sanduíche achatado não estava conseguindo se formalizar mais. Então, gerou, e não conseguiria mais contratar com a formalização, e não estava conseguindo formalizar como as domésticas passaram a ser formalizadas. Então, eu acho que a PEC das domésticas é muito representativo deste momento, né? E que nos acompanha até hoje, se a gente vê o que está acontecendo nos aplicativos. O governo acaba de tirar a urgência do projeto. E até então, esta tese do empreendedorismo, que foi uma tese, você mostra no livro, que apareceu, né, nessa pesquisa que vocês fizeram dos 30 dias, aparecia muito, mas ela começou a aparecer não como uma pauta liberal olha, governo não se mete, só não se mete, né? Só deixa a gente em paz, a gente toca a vida. Ali, ela começou a aparecer, que era uma tese muito esboçada pelas entidades empresariais, pelas associações comerciais, por quem se queixava da política fiscal do governo. Essa pauta passou a ser abraçada por setores estratos médios da sociedade, né? Então, contaminou, e contamina até hoje. Vocês todos devem ser usuários de Uber. Eu entro no Uber, eu já pergunto, o que acha desse projeto? Não tem um que goste do que foi proposto. E, na maioria das vezes, por ignorância, não sabem exatamente o que foi proposto, mas resumem a coisa como coisa de sindicato e vai se meter na minha vida. Não quero ninguém se metendo na minha vida, não quero ninguém dizendo quanto tempo eu tenho que trabalhar ou deixando de trabalhar. Então, esse espírito, essa contaminação do empreendedorismo na sociedade também não foi compreendida naquele momento. E continua a não ser compreendida até agora, porque o que foi posto em curso, eles tentaram fechar 2 projetos, que era o dos aplicativos de motoristas e o dos aplicativos de entrega. O dos aplicativos de motorista, como houve ali o advogado do Uber, você falou no Gilberto, é um ex-pupilo do Gilberto, então, de alguma maneira, isso ajudou existia ali uma maior boa vontade das empresas em colaborar.
mas a resistência é tão grande que eles já tiraram a urgência. E no caso dos aplicativos de entrega, aí nem isso. Aí simplesmente não deu liga. Então, junho continua, porque não é possível endereçar. Então, eu tinha muita curiosidade de te ouvir sobre isso, sobre essa dificuldade do governo de endereçar, que é uma dificuldade que eu acho que talvez tenha nascido até antes de 2013, mas que é um pouco a cabeça do Lula, né? A cabeça do sindicalista, do ABC. Eu vou ser estraçalhada aqui nessa sala, mas que eu acho que se vivesse hoje, aos 18 anos de idade, talvez votasse até no Bolsonaro, que era aquela cabeça e eu fui reler a Denise Paraná recentemente, e eu tive muito essa certeza, gente, assim, e ele fala disso no livro. Quando veio o golpe, ele disse, agora vai resolver a nossa vida. Agora vai resolver, é o que a gente precisa. A ficha do Lula foi caindo depois, quando... Aí ele entra no sindicato, ele vê ali o Paulo Vidal, ele vê os comunistas que tomavam... Quando o Frei Chico, ele estava em viagem, quando o Frei Chico é preso e torturado, ele volta atrás do Frei Chico, batendo na porta dos quartéis atrás do Frei Chico, quando ele próprio é preso, e quando... Não, antes disso, antes de ele entrar no sindicato, quando ele, em 65, ele fica desempregado, andando, furando a sola do sapato, porque não consegue emprego, ele passa 8 meses desempregado. Então, ali, pós-golpe, ele já viu que o golpe não era aquilo. Então, só para dizer que ele entende a cabeça desta periferia que se tornou bolsonarista, mas ele e o governo, eu resisto, né? Hoje, nós jornalistas costumamos... tudo é Lula, falta Lula fazer isso, Lula não está vendo aquilo, não está vendo isso. Não é o Lula, né? Tem um governo aí, tem uma esplanada dos ministérios, tem uma cegueira em relação à persistência de algumas pautas e a dificuldade de buscar, de responder a essas pautas. Mas eu falo do Lula porque essa dificuldade de entender o empreendedorismo e de formular políticas para esta geração que não tem mais um emprego só, tem uma multiplicidade de atividades. Esta é uma dificuldade que permanece, e permanece muito latente. Essa questão do identitarismo, vocês provavelmente até devem ter visto esse discurso. Se não viram, eu recomendo que recuperem. No YouTube tem a fala do Lula na filiação da Marta, lá na Casa de Portugal. É uma fala muito importante, Ângela, porque é uma fala em que ele diz, olha, fala muito crítica ao PT, muito crítica a Gleisi, em que ele diz o seguinte, o PT não tem que aceitar a pessoa que chega lá dizendo vai ser candidato. Você não tem que ser candidato porque você é homem, porque você é mulher, porque você é gay, porque você é índio, você é branco, você é preto. Você tem que ser candidato porque você é líder, porque você é uma liderança. Há leis nacionais, há leis estaduais que estabelecem cotas para candidatos. Então, ele já compra de partida. Leis que foram fomentadas, entre outros partidos, pelo PT. Mas ele, neste discurso, ele se mostrou muito convicto que o PT perdeu base na periferia das grandes cidades para Bolsonaro por conta do identitarismo. Pareceu muito convicto disso e pareceu muito convicto em querer mudar o PT para abraçar e recuperar esta base que foi perdida. Eu não sei como é que ele vai fazer isso. Eu tenho certeza que a Ângela vai contar para a gente como é que ele vai fazer isso, mas eu acho que é algo... Eu acho que o livro é muito feliz em trazer isso, né? O Lula, de todas as pautas, resolveu agarrar da distribuição. A Dilma foi
foi lá na pauta da reparação, e o Supremo pegou a pauta moral e jogou no colo aí de quem veio em seguida. Mas o fato é que esta pauta ficou, e esta pauta hoje é vista pelo governo de plantão como uma pauta responsável, em grande parte, por roubar a sua base popular na periferia das grandes cidades. Você falou do desarmamento, e eu te pergunto, Ângela, se essa é uma pauta em que eu acho que o Lula divide com o Barroso, nessa coisa do Barroso de empurrar a história. O Lula também, né, o PT, o Lula, os governos, a Dilma também, tem essa coisa de empurrar a história, talvez com mais legitimidade, porque tiveram um voto para isso. Mas na coisa do desarmamento, eu acho que teve um empurrão ali na história, que depois se colheu as consequências desse empurrão. O governo perdeu e levou adiante, né? Até que ponto a maneira como isso foi encarado, essa derrota e os eventos posteriores a essa derrota, a política de desarmamento, que é uma política civilizatória necessária, ninguém está discutindo isso, mas a maneira como isso foi levado adiante também fomentou, né, fomentou 2013 e fomentou o que nós temos hoje, né? A captura, né, da caixa de Pandora, eu concordo contigo que é uma tese já muito surrada, mas a derrubada daquele gradil deu uma guinada no sentido inverso daquela dos anos 80, né? Então, esses dois gradis hoje, eu acho que também carecem de uma compreensão. Tem um episódio que eu ri quando eu agora, recentemente, quando aconteceu, Marielle, eu fui procurar no teu livro, porque um dos 3 presos, o delegado da Polícia Civil, aquele que consolava a família e acobertava os mandantes, foi o delegado do caso Amarildo, né? Então, se a gente teve um gradil que derrubado levou para um canto e um gradil que derrubado levou para outro, o que aconteceu com esse delegado? Né? O que aconteceu com a polícia? O que aconteceu com a política de segurança pública do país? Que foi capaz de desvendar um caso como o mesmo delegado que foi capaz de desvendar um caso como a Amarildo, agora acoberta as milícias do Rio de Janeiro. O que aconteceu? Né? Assim, a direitização do país não foi só na política, houve uma direitização em políticas conservadoras que se tornaram ainda mais radicalmente conservadoras, né? Este é um personagem que 2013 também nos legou, né? Este Rivaldo, eu acho que é o nome dele, né? As redes sociais. Este sequestro das ruas com a ajuda das redes sociais
permaneceu incompreendido, pelo menos até 2018, eu diria, talvez até hoje mesmo. O famoso ele não, né? O que foi programado para ser uma manifestação contra a misoginia, Bolsonaro, e se transformou num bacanal ao ar livre. Em todas as redes sociais foi assim que ele foi transformado, né? Antes daquela manifestação, o Haddad já aparecia em algumas pesquisas como à frente de Bolsonaro nas simulações de segundo turno. Depois daquela manifestação, o primeiro turno já aconteceu logo em seguida, uma semana depois. Ele não apenas ficou atrás, como ele nunca mais saiu de onde ele estava. Então, como é que a direita sequestra tudo e reempacota nas redes sociais é algo que não se dá conta. Agora, na votação do Brasão, a direita que foi engolida, porque eles programaram a mesma coisa do ele não. Eles se programaram para pautar alguns influenciadores, entre os quais alguns parlamentares, para reverberar a tese de que mais importante do que combater o Moraes era mais importante do que manter o Brasão preso era combater o Alexandre de Moraes, só que isso não pegou. Não pegou porque eles tinham, entre outros motivos, acho eu, não pegou porque eles tinham acabado de aprovar uma restrição às saídas temporárias, né, as famosas saidinhas, e isso não colou, simplesmente não colou. Basta, se vocês derem uma olhada nos perfis desses grandes influenciadores, não pegou, eles não foram atrás. Mesmo as postagens dos parlamentares mais vocais, né, o Eduardo Bolsonaro, o mesmo Nicolas, não pegaram. Eu queria trazer ainda para ti esta tese, que é a tese do livro do Fernando, que as ruas não tiveram centralidade no impeachment, que foi uma operação guiada pela autopreservação do sistema político, que não via em Dilma força suficiente para desmontar a Lava Jato. E eu queria saber se você não vê nas ruas, pelo menos, força para dar alguma legitimidade a esta armação. Uma armação que se desenrolou nos bastidores dos partidos, se desenrolou ali em Brasília, na costura, os caras almoçavam com Dilma e jantavam com Temer. Eles foram costurando aquele impeachment ali enquanto estavam no governo. Acho que o personagem mais emblemático de tudo isso foi o último de todos a sair, foi o Gilberto Kassab, que hoje comanda um partido crucial para o governo. E o discurso que legitimou essa tomada de poder, o discurso de que eles não estavam sozinhos, né? Eles tinham a rua ao lado deles, eles cavalgaram aquelas manifestações no discurso e você mostra que não era uma manifestação, era um ciclo de manifestações, mas dali em diante o que aconteceu foram manifestações anti-impeachment e pró-impeachment. As manifestações afunilaram nos seus temas, né? Então, eu queria trazer aqui uma outra pergunta para ti, derivado também, como é que você entende 64? Foi uma coisa que azedou muito aí a esquerda com o governo, azedou muito a esquerda com Lula, a ausência de manifestações do governo sobre os 60 anos do golpe. O PT não fez meia-culpa, o PSOL também não, o PCdoB também não, são partidos que estão montados em fundos partidários gigantescos, têm fundações de estudos que poderiam fazer cursos, seminários de debate sobre 64,
Mas nada disso se cobrou, né? O que se cobrou foram as manifestações do governo sobre o golpe. Faltaram. Mas as manifestações de rua que aconteceram de 64 foram absolutamente pífias. Mas será que isso foi culpa do governo? Né? Qual foi o papel dos partidos em informar esses 64, os 60 anos de 64, todo mundo sabia o que ia acontecer. Quais foram? Eu desconheço a agenda dos partidos no sentido de promover o debate sobre 64. Eu realmente desconheço. Então, a mobilização que fracassou, mas fracassou de baixo para cima, né? E não havia mobilização no campo oposto, porque não sei se algum de vocês esteve no 25 de janeiro do Bolsonaro, na Paulista. A pauta militar sumiu. Não existia. Não existia. Zero. E, por fim, Ângela, eu queria só fazer aqui um intervalo bem corporativista. Pedir passagem para ele, porque eu sou muito crítica da profissão na qual eu milito há 37 anos, mas lá para as tantas no livro, você chama atenção corretamente para a cambalhota da imprensa que, em questão de dias, passou da condenação à legitimação dos protestos. E os cientistas sociais ficaram atônitos. As grandes, você relatou aqui, né? E agora, né? Estamos diante, teu colega que disse, né? Nunca tive tão humilde. Os grandes livros de interpretação sobre 13 surgiram 10 anos depois, entre os quais o seu. Então, nós ficamos atônitos mesmo, porque a gente tinha ali que responder em tempo real, né? Então, foi cada um para um lado, ninguém sabia direito o que estava se passando. Com prazos muito apertados, né? Segundos, o prazo que o jornalismo trabalha. E eu falo isso não é uma defesa corporativa, também, pode ser, mas é também para questionar aqui se não se dá peso demais para a importância da imprensa. Eu acho que hoje a gente não tem importância nenhuma. Esses caras têm suas próprias redes. Qualquer influenciador tem muito mais acesso do que qualquer jornal, sabe? Assim, juro que eu acho que se dá muito mais importância à imprensa do que ela tem hoje. Então, eu acho que a Copa das Confederações, lá para as tantas, você diz que a imprensa depois ajudou a dar uma unidade. Acho que a Copa das Confederações ela precede a imprensa nessa unidade que foi dada, sabe? Então, não temos essa importância. Gostaria muito que tivesse, que a nossa profissão estaria maior, mais bem na fita, teríamos mais empregos, mas não temos, porque isso que está aí, esse modelo de influenciadores, você não rentabiliza o mercado de notícia, então é uma desgraceira geral. Mas, enfim, não mandamos tudo isso não, tá, Ângela? É só isso. Obrigada, Cris. Não vou conseguir responder tudo isso. Muito obrigada por essa leitura atenta e por todos esses comentários. Eu vou responder algumas coisas aqui, vou selecionar as melhores, né, para mim, obviamente. Eu sempre ensino meus alunos em defesa de tese, fazer escolha a pergunta que você sabe responder, o resto, né? Então, vou nessa linha. Vou começar pelo fim. Eu acho que tem tanto nessa ideia de que as coisas foram avançando numa certa direção, e essa relevância, por exemplo, das redes sociais e tal, eu acho que tem muito uma leitura retrospectiva. A gente tende a olhar para 10 anos atrás, pensando um pouco em como a sociedade funciona hoje. As redes sociais não tinham o mesmo impacto em 2013 que elas têm agora. Elas já existiam, mas, por exemplo, o WhatsApp não era utilizado entre os manifestantes. Nas entrevistas
que eu e Paulo Macum fizemos, essa foi uma pergunta que a gente fez sistematicamente, assim, quem que é que as pessoas usavam para se comunicar durante... Nós fizemos 52 entrevistas com autoridades policiais, os prefeitos das cidades em que houve maior protesto, 3 ministros do governo e líderes dos movimentos mais importantes em Salvador, Bahia, São Paulo, Rio, Belo Horizonte. A esquerda, os grupos de esquerda ainda estavam usando, esses grupos neossocialistas estavam usando pouquíssimo ainda esse tipo de mecanismo de comunicação. Os grupos desse campo autonomista já usavam, mas para a comunicação entre eles. O pessoal do campo patriota usava absurdamente já. Muitos dos líderes de movimentos eram eles próprios. Um cara, por exemplo, do movimento contra a corrupção de Brasília, ele era um cara de TI. Então, ele até fala para a gente na entrevista uma coisa, ele fala, o robô daquele tempo era eu que ia lá e ficava repostando as mensagens, porque esses mecanismos todos foram sendo aperfeiçoados depois, ainda não tinha todos esses mecanismos, né? E quem usou bem isso naquele momento foi a Zambelli. A Zambelli tinha grupos de Facebook do movimento dela do Vem Pra Rua, que ela organizou estado a estado, né? Então, em cada estado tinha um grupo de Facebook que daí organizava o protesto local. Então, as redes foram usadas, não digo que não tenham sido, mas numa proporção muito, mas muito menor do que agora, né? Então, a gente tende a projetar para trás. E acho que no caso da mídia é a mesma coisa. A relevância, eu concordo com você, da perda de relevância das mídias tradicionais, mais contemporaneamente. Mas em 2013 não é bem assim. Tanto que a virada de público na rua, de gente protestando na rua, acontece um dia depois do Jornal Nacional dedicar 20 minutos à cobertura dos protestos. Então, assim, a gente pode pensar que nem todos os veículos de comunicação têm o mesmo impacto, mas a Folha e o Estadão deram editoriais, e aí eu acho que tem uma diferença importante entre as linhas dos jornalistas e as linhas dos meios de comunicação. A gente entrevistou o Ali Camel, né? E ele disse que eles passaram a cobrir mais porque os eventos cresceram. Mas é falso, porque a rua cresceu depois da cobertura crescer, né? Então, a Globo, no dia 17, a Globo cobriu o dia inteiro as ruas, dizendo, olha, está chegando gente, vem mais gente. Então, funcionou ao mesmo tempo como cobertura e como convocação. Então, eu acho que a imprensa teve seu papel ali. Claro que as pessoas só foram às ruas porque elas já tinham sido convocadas de outra maneira, estavam organizadas, né? Outra coisa que eu chamo a atenção bastante no livro é que assim, tem uma visão muito disseminada de que protesto tem uma adesão espontânea, de que as pessoas assim, vai ter um protesto, eu vou. Não funciona assim, nenhum protesto funciona assim. Tem um movimento que organiza, que convoca, que faz propaganda, que faz o chamamento, e ele convoca dentro de certos grupos que são o que eu reconstruo no livro, são essas redes cívicas, que são já simpatizantes desses movimentos. Não é todo mundo que vai às mesmas manifestações, cada movimento, mais ou menos, puxa um tipo de gente. E o survey nacional da época mostra claramente assim, que as pessoas iam com amigos, com a família, as pessoas não iam sozinhas ao protesto. Então, essa convocação não é tanto assim que a mídia convoca e as pessoas vão, mas tem grupos que já estão configurados, que têm simpatia por certos movimentos e que aí convocados vão. Claro que quando chega o ápice de um protesto desses, vai um monte de gente. Eu me lembro assim, a professora da escola do meu filho, que não foi dar aula porque ela queria fazer parte daquele evento que ela considerava um evento histórico, né? Então tem esse assim o curioso que vai ver, tem uma adesão que é meio
politicamente desengajada, né? Quase de curiosa. Mas eu acho que a mídia teve sim um papel. Aí é difícil, esse é o tipo de coisa difícil de demonstrar, né? Mas eu acho que ela teve seu peso, sobretudo a Rede Globo, que ainda a gente pensa assim, né? Também no monte de canais, Netflix, não sei o quê, em 2013 também tudo isso era menor. Então, eu acho que tanto para a mídia, para as redes, quanto em relação ao impeachment e ao que veio depois, assim, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com os juízos retrospectivos, assim, e com atribuir agora ao que estava acontecendo em 13 tudo o que foi acontecendo depois, né? Porque a conjuntura, ela não é... eu mesma que acusei de cegueira o governo, mas, assim, todos os atores, numa situação de conflito, em qualquer situação na vida social, todos os atores são míopes para certas coisas, né? Focalizam umas coisas e veem outras. Então, assim, o governo não é um Deus assim que é capaz de visualizar tudo. E o governo viu naquela hora, como eu acho que aí você tem razão, o governo vê agora, pelas velhas lentes, não, do socialismo no qual o PT se formou, que é uma lente de pensar que a grande demanda social é uma demanda por redistribuição, que é só isso que a sociedade quer, o que é sobretudo isso que a sociedade quer, né? E acho que uma parte significativa desses conflitos, então e agora, são conflitos de natureza moral, que são conflitos que dizem respeito a estilos de vida, né? A maneira de viver a vida, que para uns, né, o modo de uns viverem é inaceitável para os outros. Então, isso, no caso, por exemplo, do casamento entre pessoas do mesmo sexo, mais até do que casamento, a formação de famílias não heterossexuais, é uma coisa inaceitável para uma parte da sociedade. O aborto é uma coisa inaceitável para uma parte da sociedade. Isso são valores, assim, né? Isso é uma moralidade profunda. Então, eu acho que, em relação a isso, o governo também não tem, não se trata de ação governamental. Essa é uma sociedade conservadora. E aí, quando você fala do iluminismo do Barroso, o iluminismo do PT, o iluminismo de nós, intelectuais, de modo geral, é um iluminismo meio cego para isso, porque desde a Constituinte, desde a campanha das diretas, desde lá, o que a gente vem? Numa torrente assim em direção à esquerda, estamos dominando a vida social, né, as instituições, dando o tom, como se a outra parte da sociedade fosse se converter aos nossos valores, como se ela fosse carregada e fosse vir para o nosso lado. Não, eles têm uma outra ideia do que é a boa vida, a boa sociedade, né? Então, eu acho que esse conflito não é um conflito que o governo tenha como resolver. Então, quando o Lula entra na seara identitarista, eu acho que é, assim, para criticar, ou quando ele subiu a rampa, né, para incluir, eu acho que é um jogo que não depende, no fim das contas, do governo. O que aconteceu é que esta sociedade, que é conservadora, ela veio para a rua de novo. Ela não surgiu agora também, esse papo de nova direita e tal. Lembrem de 64, né, para voltar ao tema. 64, a marcha da família. É essa sociedade, é dessa que nós estamos falando. A gente fica numa expectativa de que a sociedade inteira vai mudar na direção que nós achamos que é boa, progressista e etc., né? Eu acho que eu posso ter uma leitura muito cética em relação a esse tipo de progressismo, assim. E acho que o PT, o governo, continua muito imbuído um pouco dessa perspectiva, que em alguma hora a gente vai, né? A gente vai puxando, como você disse, né, o carro da história e vai indo. E eu acho que tem uma hora que agora a direita, esse grande campo patriota, está muito organizado, essas associações estão enraizadas, os movimentos cresceram, eles são bojudos, internacionalmente muito bem conectados. Por exemplo, os Bolsonaro agora estavam na campanha do Chega em Portugal, né? Eles estão conectados com a direita americana. Então, não é um fenômeno que vai sumir nem na política e muito menos na vida social, infelizmente. Acho que eu não vou te responder tudo assim, porque senão não vou deixar as outras pessoas falarem, né?
Obrigada, Ângela. Obrigada, Maria Cristina. Então, eu vou abrir agora para quem quiser fazer comentários ou perguntas. Vamos fazer uma rodada. E se alguém quiser reforçar a pergunta sobre a tese do Limonge, como a Ângela responde, eu acho que pode ser. Eu fugi da pergunta do marido. Propositadamente. Mas então, vamos fazer uma rodada, acho que 3, né? Tem já 2 pessoas com a mão levantada. Vou pedir só para que vocês falem no microfone. Obrigado. As pautas, costumes, moral. Mas eu queria saber até que ponto você enxerga uma questão econômica por trás também das manifestações de junho de 2013. Porque, óbvio, quando nós, cientistas políticos, economistas, olhamos para o voto econômico, nós olhamos para grandes agregados, inflação, desemprego, mas isso porque o voto é obrigatório. Então nós estamos olhando para uma grande média que representa a média nacional. Quando a gente vai olhar para os manifestantes de junho de 2013, eles eram majoritariamente classe mais alta. Na realidade, se a gente for olhar a pesquisa do Ibope, eles estão nos 5%, 1% mais rico. E quando a gente vai olhar os dados econômicos da época, em relação à mudança de política econômica que a Dilma tinha feito no ano anterior, bom, o câmbio tinha desvalorizado tinha dobrado, né? Enquanto a Dilma represava os preços administrados que continha inflação para os mais pobres, a inflação para os mais ricos estava disparando. Quando você vai ver a expectativa de inflação do consumidor versus a expectativa de inflação do mercado, estava disparando. E, bom, não deixa de ser, no fundo, pautas com relação ao conflito distributivo. A gente está falando de preço de transporte, quando a gente vai falar de, manifestações contra a Copa, a atuada de certa forma, contra uma política industrial, porque eles estão falando, eu não quero estádio, eu quero hospital, eu quero escola. Isso, no fundo, é uma disputa do orçamento, ao invés de para uma construtora, para uma política social. Então, eu queria saber como você enxerga esse cenário econômico, que depois vai se tornar muito mais forte em 2016. É isso. Oi, Ângela. Realmente excelente seu livro, sua exposição, o modo como você conseguiu ordenar e entender o que se passou em 2013. Mas quando você expôs, e aí ficou a dúvida, somente uma provocação, dos motivos, ficava claro para mim que tinha coisas de insatisfação com o governo e outras que eram de insatisfação com o Estado. Uhum. Não se tratava de governo, se tratava do Estado, de mudar o Estado. A gente já teve isso em nossa história várias vezes. O Estado Novo nasce assim, o golpe de 64 é isso também. A impressão que me dá é que essa direita quis voltar atrás na ideia de um regime militar, não colou. Mas a pauta continua, no sentido de uma insatisfação com o Estado. Certo? E aí você tem Milei, que dá uma resposta nova, diferente da de Bolsonaro. Não é um retorno ao regime militar, mas é uma espécie de... Como é que eles chamam? Libertarismo. Certo? Mas aqui no Brasil, é claro, as pessoas que querem se livrar do STF, e por que tem tanta força isso? Quer dizer, é uma insatisfação com o Estado. É algo muito fundo. Eu queria ver como você está vendo isso, mas é uma coisa que já aparece Sim. na sua pesquisa. Bem, boa noite. Professora, eu não li o livro, então estou com expectativa de saber, porque acho que 2013 é um tema apaixonante, também um pouco melancólico, né? Para quem participou do processo, enfim. Mas principalmente porque foi um divisor de águas, então não dá para entender hoje sem mergulhar no que foi 2013. Então, dito isso, eu queria comentar 5 características de coisas que eu acho sobre o que foi aquele processo. Não sei como você trata isso, você trata no livro, enfim. Uma é que eu acho que não dá para entender junho só no âmbito nacional, né? Porque a gente estava passando por um processo Occupy nos Estados Unidos, Geração Rasca, enfim, e certamente junho se enquadrou nisso também. O segundo é que eu acho que teve uma base material para a crise de 2013, né? Teve todo o tema do Lula na época falar que era marolinha e tal, e
concordando até com o que o amigo falou sobre a questão econômica, eu lembro de ter visto, muitos anos atrás, pesquisas da época sobre o que os manifestantes reivindicavam, e do que eu me lembro eram realmente coisas essencialmente econômicas, dos manifestantes daquela época, tipo passagem, educação, moradia, tal. Posso ver depois qual era a fonte, mas é o que eu lembro assim de cabeça. Então, esse é um segundo tema. Aí, o terceiro tema é sobre a coisa do que junho despertou para além do centro, porque eu acho que a gente, das manifestações no centro, quero dizer, porque eu acho que a gente olha muito para as manifestações, pensando em São Paulo, né? As manifestações do centro, aquilo que foi, né, muito veiculado na imprensa e tal, mas eu acho que tem um fator também do que junho despertou. Então, por exemplo, eu morei um tempo no Grajaú, e é uma região onde tiveram muitas manifestações em 2013 de moradia espontâneas. A gente pode discutir o nível de espontaneismo, mas assim, o fato é que muitas manifestações como nunca foram vistas lá. Ocupações que até hoje existem, o MTST foi parte desse processo, mas não só, movimentos autonomistas também, enfim. E acho que dá para pensar essa coisa do que junho despertou em outros lugares também, ou seja, o que surgiu a partir desse processo, para além das manifestações e tal. E a última coisa que eu queria comentar é esse tema da forma, né? Que você falou, é uma das teses que apareceram, a coisa da nova esquerda e tal. Mas tem um fator, aí eu vou falar um pouco de como isso foi para mim, da minha própria experiência, do quanto realmente eu acho que Junho demonstrou que pegou todo mundo de calça curta do que esperava sobre um certo tipo de forma de mobilização, né? Aquela forma tradicional do carro de som, do grande líder, que todo mundo vai atrás. E simplesmente quando as pessoas chegaram e a galera começou a falar baixa bandeira, as pessoas tipo, oh não, o que está acontecendo? Como assim a baixa bandeira? Coisas de forma mesmo, né? Dei o exemplo da bandeira, mas a gente pode pensar várias outras que realmente acho que isso foi parte assim desse, enfim, essa dificuldade de saber lidar com o processo, essa expectativa numa certa forma que não digo que não existe mais, mas que não é a única, né? Não é mais hegemônica, enfim. É isso. Obrigada. Eu vou passar só mais uma pergunta, um bloco de 4, e daí já tem mais 2 para um segundo bloco. O pessoal está animado, então... Bom, Angela, em 2013 eu tinha certeza absoluta que era crise de representação. E a gente quebrava o pau aqui por causa disso, e você já em 2013 estava elaborando a hipótese, eu acho que isso é importante, né? Assim, o livro não é um resultado de uma análise 10 anos depois, você já, a sua hipótese principal você já formulou na época e fez a pesquisa a partir daí. Tem que confessar, para mim, hoje a única tese que está de pé é a sua. A tua tese, eu acho que, passados 10 anos, ela se mostra uma tese mais convincente, que explica melhor o movimento. Então, a minha pergunta 10 anos depois, não vou resistir a perguntar 10 anos depois. Muitas dessas lideranças, eu lembro de você apresentando quadro com as lideranças, direita, patriota, não sei o que lá, entraram para a política representativa, entraram em partidos já existentes, se elegeram deputados, enfim, entraram para a política tradicional, etc. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a trajetória dessas pessoas, como foi a entrada dessas lideranças que você identificou lá, na política representativa, na política institucional. Obrigada. Então, enquanto eu volto, vocês vão pensando as próximas perguntas, que a gente faz mais uma rodada, que a vida da Angela está fácil, né? Já estava antes, agora está fácil. Bom, obrigada pelas perguntas. Com relação a essa... Bom, eu vou fazer falar uma daquelas coisas para vocês dois aqui, né? Que a gente fala, eu não falei aqui, mas está no livro. Mas essa dimensão da economia, né, da dimensão redistributiva, como eu falei no começo, é uma dimensão, é uma das 3 zonas de conflito que eu estou tratando. Agora, também é extemporâneo pensar os efeitos da crise econômica que explodiu logo em seguida sobre os eventos de 13. Embora houvesse já uma piora dos índices econômicos, eles ainda não eram sentidos significativamente pela sociedade naquele momento. É verdade que os mais ricos vinham sendo afetados.
E aí eu acho que o importante é menos a dimensão econômica. O que eu exploro aqui é a perda de status relativo que isso significou, né? Então, o lado pelo qual eu vou é esse, por exemplo, da PEC das domésticas, das viagens de avião, do acesso ao shopping center, em que esses reinos antes exclusivos da elite social começam a ser invadidos por gente que vem de baixo e gente que é de outra cor, né? São dois, eu registro episódios, inclusive em universidades, que vão acontecendo com pichações do tipo, voltem para a senzala. Então, essas coisas estão acontecendo ali no calor dos fenômenos. Tem um artigo que eu cito da Nanusa Leão sobre a PEC das domésticas, que é assim, maravilhoso, porque ela fala assim, bom, agora um casal de amigos meus não pode, às 10 horas da noite, pedir um chá para a sua funcionária, né? Porque, enfim, então, assim, tem um incômodo, sem dúvida nenhuma, mas que tem a ver, eu acho que aí, muito mais com essa perda de status relativo, com o fato de que esses grupos não estão se vendo ameaçados, não do ponto de vista da renda, né, mas do ponto de vista do próprio lugar social que eles podem vir a ocupar, né? Então, essa eu acho que é uma questão que tem, sem dúvida nenhuma, muita importância. Mas a dimensão econômica, propriamente dita, eu acho que ela ajuda a entender mais o que aconteceu em 2015, porque aí sim você já tem uma crise em andamento. Bom, depois eu vou falar um pouco desses protestos para frente, que não vai ter jeito, né? Mas a outra coisa, né, em relação ao que o Antônio Sérgio levanta, obrigado pelo comentário, querido. Eu fiz uma parte, tem uma parte do meu capítulo 2, está dedicado a responder um pouco isso que você falou e um pouco o que a moça lá de trás, que eu não sei o nome, falou, a Vanessa. Sobre... Eu tentei vou contar um pouco o livro, então, né? O meu primeiro capítulo está dedicado mais ao Lula e aos anos Lula e à formação dessas 3 zonas de conflito e os primeiros movimentos que vão aparecendo. O segundo capítulo é um capítulo que se chama Os Cidadãos contra o Estado, porque não é o governo só, de fato, né? É um momento em que você tem, na verdade, desde os anos 90, tem uma disseminação, inclusive aqui entre nós, desse discurso de fortalecimento da sociedade civil contra o Estado. Então, essa é uma retórica que vai se assentando na sociedade à direita e à esquerda. Então, tem esse empreendedorismo. Eu mapeei essas redes cívicas empreendedoras, que eu chamo, que tem tanto as laicas quanto as neopentecostais, e tem, do outro lado, essas redes cívicas contraculturais, de onde vão vir esses meninos autonomistas, né, e tal. E tem ainda redes cívicas que são cooperativistas, que são um pouco naquela linha assim de vamos fazer uma horta comunitária, vamos resolver o problema redistributivo por meio de iniciativas individuais. São iniciativas muito diferentes, mas o que elas todas têm em comum é essa ideia de que o Estado atrapalha, que o Estado ficou grande, que o Estado é um mastodonte, que ele não responde rápido, que ele não é ágil. Então, essa mudança na sociedade brasileira, que é longa, né, vem desde os anos 90, ela que prepara a simpatia por esse tipo de protesto depois, né? Estou falando de grupos que estão crescendo nas grandes cidades e que são grupos de elite, considerando elite quem tem ensino superior, né? Então, você tem já muita gente preparada para aderir a um discurso anti-Estado, quando ele vier, né? E aí, de fato, tem um discurso anti-Estado que é anti-políticas públicas e tem um discurso anti-Estado que é anti-taxação. Tem uma das coisas que eu mapeei também, os caras criaram um impostômetro aqui em São Paulo. Então, você tem várias coisas assim que são manifestações contra a ingerência do Estado na economia, mas também a ingerência do Estado na gestão, que é essa, e a ingerência do Estado na vida privada. Como é que o Estado vai dizer como é que deve ser a escola do meu filho, qual deve ser a minha sexualidade, etc. Então, são várias reações diferentes que vão crescendo devagar.
Mas essas redes cívicas são onde os movimentos organizados recrutam aquela multidão que foi para a rua depois. Né? Se a gente olha para os surveys, é isso, a maioria dos manifestantes é gente de escolaridade muito superior à média da escolaridade brasileira, a maioria de gente que tem esse tipo de posicionamento. Né? Infelizmente, né, ninguém fez surveys específicos sobre isso na hora, mas enfim, acho que tem essa questão é super importante. E a outra, Vanessa, a outra parte desse capítulo é sobre os protestos internacionais que antecedem esse momento. E aí eu acho que muita importância foi dada para os protestos imediatamente anteriores a 2013, sobretudo o ciclo de protestos de 2011, né, que, do mesmo jeito que aqui, né, o Paulo Arantes saiu aqui no ato em 2013 com jornadas, comparando com as jornadas francesas, dando essa sinalização à esquerda, né, são jornadas. E a mesma coisa aconteceu com os protestos no mundo árabe, que logo deram uma primavera, né? A primavera dos povos, a primavera de Praga. E também eram fenômenos bem mais complicados do que isso. Mas eu acho que mais importante do que esses que aconteceram imediatamente antes, são 3 outros que aconteceram também com um tempo suficiente para que os ativistas aprendessem os estilos de protesto que estavam sendo testados. Então, um é Seattle, que é quando o autonomismo aparece em escala internacional e a tática Black Bloc é usada pela primeira vez com grande visibilidade. O outro é Chiapas, quando essa ideia meio neossocialista aparece, e também esse estilo. E o outro é o Tea Party. O Tea Party, ele tem todo o coquetel que esse campo patriota vai apresentar em 2013, porque tem religião, né? Tem anti-imposto, tem todo esse foco nos símbolos nacionais, o direito a armas. Então, tudo isso está combinado ali naquele mesmo universo. Então, eu acho que esses 3 aí, eles são assim, grandes matrizes orientadoras de movimentos subsequentes. Né? Eu acho que eles são mais interessantes para entender o que veio depois do que aqueles que aconteceram logo antes. E, bom, em relação ao que aconteceu nas periferias, nas cidades, como eu falei, a minha pesquisa trabalha com 5 capitais, né, mas, na verdade, os eventos são nacionais. Então, eu não focalizei conjunturas assim, particulares, que eu acho que isso já tem muito trabalho feito, né? O que aconteceu no Rio, ali o que aconteceu aqui em São Paulo, ali e tal. Mas o meu negócio é tentar dar essa grande angular, né, como a gente dizia antigamente, meio estruturalista, né? E, por fim, né, a pergunta da Miriam. Muito obrigada, hein, Mirovski? Ganhei um elogio. Não é fácil ganhar. Quem não conhece a Miriam, né, não é fácil, viu? Tem uma coisa que é bastante óbvia, mas é só depois que você também, né, presta atenção. Mas se a gente considera, como eu estou considerando, que existe que governo e rua são políticas relacionais, que o que acontece num lugar reverbera no outro. Então, assim, quem está na rua é porque não está no governo, porque não conseguiu entrar no governo, mas quer entrar. Movimento quer entrar no governo, seja para revolucionar o governo, mudar o governo, fazer as políticas do governo, seja para governar. Né? Tanto assim que o destino típico de movimentos que dão certo é a partidarização ou a entrada dos líderes como gestores, né? Como políticos profissionais. O próprio Lula fez carreira desse jeito. Né? O Mandela. Então, você está fazendo política e você tá na rua se você não pode entrar no Estado. Se você pode, você entra. Então, por isso que a tese da crise de representação, eu sempre achei balela, porque esse é o princípio. Quem está na rua... Ninguém estava na rua contra partidos, estavam contra o PT, o governo do PT.
né? Então, assim que passa aquele momento, tem uma ida de ativistas para partidos, e mesmo organização de partidos. O Partido Novo, por exemplo, estava coletando assinaturas durante os protestos para sua fundação, né? Mas você tem o caso da Tabata Amaral, né? Mas você tem o caso do Boulos também, não vamos falar mal só do... Né? Você tem ativistas que estavam ali, naquele momento, como líderes de movimentos e que, de jeito nenhum, nem negociar com o governo, e que agora são candidatos, estão dentro, né, e muitos outros estão dentro da burocracia estatal agora. Eles não são tão visíveis publicamente, mas eles estão operando políticas, né? Então, eu acho que o destino de vários desses foi esse. No governo Bolsonaro, a gente viu vários deles, né? A minha ídola, que é a Carla Zambelli, que eu entrevistei na época, né? Naquele momento, ela parecia uma figura inviável, né? E veja só, ela era uma líder de um movimento. Mas você também falava que ela era muito boa. Devemos muito. É a minha ídola. Não, você falou assim, ela vai longe. Eu lembro de você falar isso. Olha, estão reconhecendo todo. Vou sair feliz daqui hoje. Bom de gravação do YouTube que vão recortar só essa fala da Ângela, né? Mas, tem mais uma pergunta ali, uma pergunta lá. E essa é a última rodada, então... Olá, boa noite. Quero parabenizar pelo seu trabalho. E também saudar a conterrânea pernambucana, Maria Cristina Fernandes também. Eu estava um pouco distante dessas jornadas, né? Não estava também bem longe da faculdade do curso de jornalismo, mas lembro da cobertura da imprensa, né, 11 anos atrás, e aí eu queria perguntar para vocês com relação a isso, porque eu lembro de um posicionamento do saudoso Arnaldo Jabbour, né, criticando esses movimentos e depois mudando a postura, algo que foi também muito comum na imprensa, né? Muitos veículos mudaram a forma de fazer a cobertura e abordaram também o que eles falavam sobre isso. Como é que vocês avaliam essa questão? E uma outra pergunta é porque a gente teve ali um movimento também digital, né, nas redes sociais, sem precedentes na história, até porque, né, por várias configurações, nós temos ali, por exemplo, o surgimento da cobertura através da mídia ninja, né, desses jornalistas independentes, e aí a gente tem como... parece que a internet surge a partir dali como um novo caminho, assim, para que as pessoas se posicionassem, cobrassem. Parece que aquele ano é determinante para esse poder que ela foi alavancando até a ascensão do Bolsonaro. Eu não sei como é que vocês avaliam, se foi dessa forma também. Obrigado. Desculpe qualquer equívoco. Oi, Ângela. Queria te fazer 2 perguntas sobre as categorias que você usa, né? Talvez pedir para você abrir um pouco o bastidor do seu processo de investigação. Primeiro, sobre a categoria das 3 zonas de conflito, né? Redistribuição, moralidade e violência. Qual que foi a sua abordagem? Assim, foi uma abordagem dedutiva? E isso tem a ver, então, com uma mobilização de um quadro teórico? Se tem alguma coisa a ver com classe, status, partido do Weber? Ou se foi uma abordagem indutiva? Foi a partir da categorização do material empírico que surgiu do banco de eventos de protestos? E se foi esse o caso, se surgiram outras hipóteses que foram caindo no meio do processo até você chegar nessas 3 zonas de conflito. E a segunda é sobre o campo patriota, né? Você falou bem rapidamente, mas eu queria te ouvir um pouco também o que significa patriota, né? É uma categoria analítica, é uma categoria nativa, né? Porque eu estou engajado numa etnografia dos patriotas, para mim é muito significativo o momento ali, pós 7 de setembro de 22, que eles deixam de se reconhecer como bolsonaristas e passam a se reconhecer como patriotas. Tem todo um contexto, acho que inclusive um aprendizado pós-Capitólio original.
E você falou muito rapidamente que para você é uma autodenominação. Então, será que isso também não corre o risco que você várias vezes bateu nessa tecla, né? Um risco de fazer uma projeção anacrônica do futuro para o passado, né? Então, queria te ouvir um pouco. É analítico, é nativo? Como que é essa categoria patriota? Legal. Tem mais uma pergunta e a gente fecha. Bom, Ângela, eu nem ia perguntar, mas a sua resposta me provocou uma angústia aqui, que talvez seja uma angústia dessas explicações mais estruturalistas, né? Quando a gente quer pegar o que é, então, né? É muito gostoso ouvir, porque, de fato, a sua divisão, ela hoje é tão clara para a gente, não era nada, né? Mas hoje você olha e fala, estava tudo ali, né? Ou não estava. Mas, na minha cabeça, assim, sempre a questão é a escala, né? Quando a gente ficou abobado lá em 2013, era a escala. Por que a gente tinha aquela escala de gente na rua? Por que aquilo tomou aquela proporção naquela velocidade? Que também aconteceu em outros países. E como uma sacanagem particular, eu estava fazendo pesquisa de opinião na época, privada. Então, existiam serviços. Não são públicos, então não existem na prática. Mas a gente conversou e, para dizer do que eu lembro também, faz 10 anos, assim, claro, eram impressões quando você tinha uma incidência alta de pessoas que declaravam, não eram surveys na rua, eram surveys na população, né? nas residências, enfim. Então, um retrato da opinião da população. E naquele momento você tinha incidência alta de gente que declarava ter participado de algum dia. E a gente fazia todo dia, né? O survey era corrido. Então, a incidência era de 10%, 15%, e as pessoas diziam por que tinham ido, e eram opiniões difusas de todos os tipos, né? Mas o que eu acho que me chama a atenção agora, né, é porque a gente tinha talvez duas perguntas muito interessantes. Uma era sobre o apoio. O apoio era generalizado, mais de 80% da população apoiava muito fortemente o que estava acontecendo. Então, não existe apoio assim, só no Lula 2. Enfim, mas era 80% apoiando. E uma incidência altíssima de gente que dizia que provavelmente iria. Ou seja, não quer dizer que ela foi, que eles foram, mas eles estavam muito engajados e muito rapidamente, né? E aí a minha pergunta é o que é esse gatilho? A pauta da moralidade, enfim, tudo isso que a gente está conversando, a pauta econômica, não me vem muito à cabeça essa ideia, como você falou, de uma crise imediata dada por um poder de compra que se perdeu ou por alguma coisa, porque aquilo não estava acontecendo efetivamente. Mas me lembrou aqui, voltando para a nossa casa, do seminário que a gente teve de 50 anos do SEBRAP e do Tversky, né? E que fala lá, globalmente, dessa crise, mas não é só da crise da representação, mas dessa insatisfação, como falou o Antônio Sérgio, generalizada de uma promessa econômica que nunca se cumpriu, né? De uma geração que trabalha mais, que vê os países mais ricos, então você tem um aumento, né, geral da riqueza, trabalhando mais, mas ganhando menos, assim, né? E um descolamento lá, que ele depois também vai falar do descolamento dos sindicatos, mas fundamentalmente essa ideia de que é só você querer que amanhã assim será, não foi, né? No Brasil, não só no Brasil. Então, e aí, minha pergunta é assim, tem algum gatilho nessa, isso mais geral? Talvez não, enfim. Demanda estruturalista que não deveria ter, né? Ângela, completar a pergunta da Gra, mas primeiro dizer que eu estou muito feliz de ver sua apresentação, ver o livro e ver como ao longo dos últimos anos ele se construiu. Isso é muito legal porque a gente discutiu isso muito em almoço, café, e você vê o conhecimento sendo produzido e ser solidificado no livro, eu acho que é uma das coisas mais legais da profissão que a gente escolheu fazer da vida, né? Mas eu queria que você aprofundasse um pouquinho a questão da moralidade, que eu acho que essa zona me parece que ela é algo diferente. Você falou assim, já tinha lá no movimento, né, em 64, né, tradição, família e propriedade sempre existiu, ok. Mas me parece que tem algo diferente. Você falou rapidamente que o que tem de diferente, né, vinha um pouco de atuação da STF, vinha um pouquinho de Dilma e a esquerda dominando um pouco, né, o discurso público de somos progressistas e vamos para essa direção. Então, se você pudesse só aprofundar um pouquinho aí, porque a visão da economia ela é muito fácil para nós, né? Assim, a zona da redistribuição ela é mais tranquila da gente falar assim, foi, não foi, dá para ver, não dá. Concordo com o colega que tem vários indicadores que a gente pode puxar, mas eu acho que é a da moralidade que a gente escorrega mais. Então, se você pudesse falar um pouquinho mais dessa zona, seria legal. Obrigado.
Obrigada a vocês por tudo isso. Também, de novo, não sei se eu consigo dar conta de tudo, né? Mas vou tentar ir aqui na sequência. Sobre a imprensa, tem o Jabor, é um dos membros de um movimento anticorrupção que está promovendo a PEC 37 muito antes de junho. Ele é um dos promotores desse negócio. Então, tem vários movimentos, a PEC 37 não apareceu em junho. Tem movimento de Ministério Público, são essas coisas que estavam vindo antes que eu fui mapeando no livro, né? Então, tem campanhas que estão correndo em separado, e eu acho que isso é que faz de junho o grande evento de multidão, é porque são muitos movimentos que estão operando em direções diferentes, com agendas diferentes. Então, tem aí um papel da imprensa, dos jornalistas também. Vou de novo entrar na sua seara, Cris. Tem jornalistas que também são partidários, né? Então, tem o caso do Datena, tem o caso do Reinaldo Azevedo, que agora é um... que ele escreveu aquele livro No País dos Petralhas. Ele é um cara que está fazendo campanha sistemática contra o governo. Na verdade, toda a equipe da Veja, eu falei mal aqui, mal não, né? Apontei o dedo para a Rede Globo, mas assim, o principal veículo de comunicação malhando o governo nessa zona da moralidade pública é a Veja. A Veja faz sistematicamente, é uma verdadeira campanha, né? Toda semana tem uma capa da Veja nessa direção. Então, eu continuo achando que a imprensa tradicional teve bastante importância nesse processo por causa disso. O Mídia Ninja, por sua vez, né, como várias outras das mídias independentes que surgiram naquele momento, em parte, elas nasceram, as pequenas à direita, de caras que nem esse de Brasília que eu mencionei, que vinham de TI, que eles estavam se organizando, e os que vieram da esquerda vieram de editais do governo. O Gil criou os pontos de cultura deu dinheiro, financiamento estatal para a formação descentralizada fora dos grandes centros, para a organização de mídias independentes, artistas independentes. O Mídia Ninja foi financiado pelo governo do PT e acabou, né, noticiando o protesto, fazendo parte do protesto contra o PT. Eu não vejo a Mídia Ninja como uma mídia independente, né? Eu acho que ela é parte desse campo autonomista, do mesmo jeito que as outras coisas que vão dar depois na Gazeta, como é que chama? Gazeta do Povo, né? Também não são mídias independentes, como a Veja também naquele momento, pelo menos, não era. Deixa eu voltar para a minha listinha de perguntas, senão eu vou me... A questão do Jonas, das categorias. Sim, as minhas categorias são todas indutivas, eu sou meio assim, empiricista vulgar. Então, o que eu fiz, eu até tenho em casa assim, um quadro desses de desenhar com giz, que eu fui tentando várias organizações, né? A partir dos diferentes movimentos que eu fui encontrando, e daí assim, cheguei a esses três. Não foi um esquema teórico, a priori, que eu apliquei. E, inclusive, na época, fiquei um pouco insatisfeita, assim, porque este da violência é claramente menor. Mas aí, se você olha no longo prazo, né, ele vai estourar um pouco mais para frente do que em 13. E com relação ao campo patriota, também é uma categoria nativa, porque esses grupos já se chamavam de patriota. Uma das coisas, por exemplo, quando eu entrevistei o Marcelo Reis, ele dizia assim, não, a gente mandava, alguém falou, né, de abaixar a bandeira, tal. Ele falava, a gente mandava mesmo abaixar a bandeira, porque a bandeira é a bandeira da pátria. A única bandeira que a gente pode colocar é a bandeira da pátria, não são as bandeiras, né, dos partidos. Quando a gente foi entrevistar a minha ídola Zambelli, ela fez um cenário para o vídeo, ela colocou uma bandeira do Brasil, assim, atrás dela. Então, assim, essa identificação deles
era muito forte desde então. E tem slogans, inclusive, na época que eles usam, ressaltando essa característica, que é a pátria contra os partidos. Né? É essa lógica, assim. E, no caso deles, era claramente a pátria contra o PT, porque o PT é o comunismo que é a ameaça à pátria. Esse discurso já estava lá. Com relação a Gra, eu acho que tem uma diferença que eu tento estabelecer aqui, Gra, que é assim, tem a população, tem o eleitorado e tem os manifestantes. São, né, caixinhas diferentes, assim. Quando você faz um survey com a população, né, você encontra uma coisa. Os manifestantes, eu fiz uma soma grossa, mas generosa, porque usando as categorias que a gente coletou, quanto que a imprensa dizia, a polícia dizia e os organizadores diziam que tinha na rua. Os organizadores falam assim 5, 6 vezes mais do que a polícia, sistematicamente. Mas, assim, considerando o que os organizadores falaram, somando tudo, em junho teve mais ou menos 8 milhões de pessoas na rua. É gente pra caramba. Só que isso significava 5,3% do eleitorado. Então, assim, essa ideia de que é o povo na rua é uma parte do eleitorado e é uma parte bastante específica dele que foi à rua. Então, assim, eu acho que essa relação entre voto e protesto não é uma relação direta nunca. É quase que o contrário, porque quem protesta são movimentos que não estão incluídos no governo, perderam a eleição, né? Ou não conseguiram se candidatar. Agora, com relação a essa sua busca por uma explicação estrutural, aí é mais difícil mesmo, né, Gra? Mas eu acho que não tem um gatilho. Eu acho que tem um momento, que é esse da Copa das Confederações, da repressão, que dá uma conjuntura de imersão simultânea. Mas acho que os gatilhos para cada um desses movimentos foi diferente. E aí é que eu acho, Cadu, que a moral privada é realmente mais difícil assim da gente pegar, mas ela vai passando tudo. Então, assim, desde do primeiro governo Lula, tem uma tensão em torno do aborto. Tá? E aí o que acontece ali, ainda no governo Lula? Se organiza, as feministas vão pressionar o movimento feminista e tal, mas começa a se organizar um movimento da cidadania pela vida, que se torna rapidamente um grande movimento nacional, que une católicos, neopentecostais e espíritas, e é uma rede nacional que tem como uma das grandes figuras a Damares Alves. Ali, né? Então, assim, esse negócio está se formando, tem uma parte da sociedade insatisfeita com a agenda de costumes que o governo e as instituições estão levando, e não é só o governo e as instituições, é uma parte da sociedade também, né? Ao mesmo tempo, a gente tem uma visibilização de casais de mesmo sexo, uma certa normalização, né, num certo circuito social, de coisas inaceitáveis para outras. O Marcos Feliciano fez vários discursos contra a imoralidade pública desses casais, né? Então, assim, isso são várias coisas que vão aparecendo, mas que a gente não prestou atenção nisso como um contencioso em si, né? Parecia, é uma direita reagindo. Mas é muita coisa que vai acontecendo nessa direção, especialmente em torno dessas duas questões, né? Casamento entre pessoas do mesmo sexo e aborto. Isso gera. Então, eu acho que essa. E outra vez, não é assim, para não culpar também, já com isso acabo. A gente também sempre acaba falando assim, tem os neopentecostais, vieram com essa agenda, não sei o quê. Não, tem católico, tem espírita, tem tudo isso. A sociedade, tem uma parte da sociedade muito, muito refratária a essa agenda. Então, eu acho que à medida em que essas coisas vão aparecendo em público, quando elas aparecem como ameaças a um certo status quo moral, você tem uma reação de grupos que de outra maneira não reagiriam. É por aí o argumento, assim.
Mas, gente, assim, ó, não respondi nem metade do que vocês perguntaram. Agradeço muito as perguntas, os comentários, o interesse. Obrigada, sobretudo, à Cris, né, por ter vindo. Obrigada para vocês. Bom, em nome do SEBRAP, queria agradecer a todo mundo, lembrar que o livro está à venda, que a Ângela vai autografar, e muito obrigada a todos. Precisa de mim? A USP precisa de mim? Você já está lá trabalhando. Mas você vai pôr eu nisso? Eu não sei nem o que é, mas bom, se é alguma coisa na sua... Eu vou tomar uma prioridade aqui, que o meu já está aqui no problema. Eu vou furar uma fila. É verdade.